A gente vai falar agora, pessoal, um tópico sobre gestação. É um tópico bem importante na criação em cativeiro, porque a gestação é um período em que a fêmea, né, produz um novo indivíduo. E o objetivo da criação em cativeiro é justamente isso, né, reproduzir os animais. Não faz sentido você criar um determinado grupo de animais se não for para reproduzir, né, a não ser que seja por interesse afetivo, essas coisas, né? Mas na criação em cativeiro, o objetivo é produzir descendentes, indivíduos, novos indivíduos, para que a criação se mantenha, né? Se mantenha sustentável, uma vez que os indivíduos seguem o ciclo da vida, né? Nascer, crescer, reproduzir e finalmente morrer. Então, novos indivíduos têm que estar surgindo para a criação se manter viável. O aspecto da gestação no manejo em cativeiro é muito importante a gente entender aspectos da fisiologia da gestação, para que a gente possa saber entender, né, os períodos gestacionais nas diferentes espécies, né, e conseguir compreender e manejar adequadamente a fêmea em cativeiro. Então, para que haja gestação, obviamente, precisa haver a cópula, né, entre os indivíduos, e a partir daí, essa cópula resulta no processo da fecundação, na maioria das vezes. Então, a gente dividiu essa aula em 4 partes, né? A gente vai falar da fecundação e implantação, aspectos relacionados à placentação nos primatas, o que se conhece até então, aspectos sobre a duração e diagnóstico de gestação, com ênfase no ultrassom, porque é uma das técnicas mais efetivas para se diagnosticar a gestação, e finalmente o parto, que é o final, que caracteriza o final da gestação. Então, esses tópicos nós vamos abordar na aula de hoje. Então, dentro desse aspecto relacionado à fecundação e à implantação, a gente tem que o início do processo da fecundação acontece no órgão feminino, né, que é a tuba uterina. A tuba uterina, então, ela é capaz de captar o óvulo no processo de ovulação do folículo ovariano, vocês lembram disso aqui? Então, a fêmea entra numa ciclicidade, né, naturalmente, produz os folículos, que é o gameta feminino. A partir daí, esse folículo está apto a sofrer a ruptura, que é o processo da ovulação. Uma vez ovulado, ele é captado pela tuba uterina, pela porção inicial das tubas uterinas, que é chamada de fímbrias e infundíbulo. A partir daí, esse óvulo passa das fímbrias para o infundíbulo, essa porção parece um funil, por isso recebe esse nome, e vai para a porção maior da tuba uterina, que é chamada de ampola, né? Na ampola é que ocorre efetivamente o processo da fecundação. Então vejam que aqui, depois de chegar passar pelo infundíbulo, ser captado pelas fímbrias, passar pelo infundíbulo e finalmente chegar na ampola, vai haver o encontro, né, entre os espermatozoides, se essa fêmea foi inseminada ou se ela teve a monta natural, né, os espermatozoides vão ser jogados no trato reprodutor feminino, passar pela cervix, útero, finalmente chegar na tuba uterina, e a partir daí vai ocorrer o processo da fecundação nessa porção que é chamada de ampola especificamente. Então, uma vez que houve a fecundação, que se caracteriza pela penetração de um espermatozoide, aí vocês lembram que uma vez que esse espermatozoide entrou no óvulo, né, ocorre o que a gente chama de reação na zona pelúcida, aqui, essa zona ela se torna impermeável a outros espermatozoides. Então, uma vez que o primeiro espermatozoide entrou, não há possibilidade de outro espermatozoide penetrar, termina a segunda divisão meiótica, né, no óvulo, e aí o óvulo elimina o seu segundo corpúsculo polar, né, já eliminou durante a foliculogênese e a ovogênese, né, já eliminou o primeiro corpúsculo polar. Com a entrada do espermatozoide ou na tuba uterina, o final da segunda divisão meiótica no ovócito, né, ele termina, e a eliminação do segundo corpúsculo polar. O segundo corpúsculo polar nada mais é do que o restante daqueles cromossomos que não foram eliminados ainda, né? E aí a célula efetivamente torna-se haploide. Então, esse núcleo aqui do ovócito, ele se torna um núcleo haploide, com metade do número de cromossomos da espécie, capaz de se unir ao núcleo do espermatozoide, caracteriza o processo da fecundação. Quando o núcleo do espermatozoide, que já é uma célula haploide, né, desde a sua
ejaculação, da sua eliminação no trato reprodutor feminino, desde quando eles estão lá no epidídimo, o espermatozoide já terminou a sua divisão meiótica, né, e já é uma célula haploide, diferente do óvulo, né, que só termina a segunda divisão meiótica quando ele chega lá na tuba uterina e com a entrada do espermatozoide. E aí, efetivamente, torna uma célula haploide capaz de ser fecundada. E aí, esse núcleo agora diploide, ele começa a produzir outras células, né? Então, aqui você tem duas células, né, diploides também, né, com N número de cromossomos, e aí você vai ter nas sucessivas divisões do processo de embriogênese, né? Ou seja, aqui o embrião formou, é o primeiro estágio embrionário, que é chamado de célula ovozigoto. Então, a gestação se inicia exatamente no processo da fecundação. O primeiro dia da gestação é quando ocorre a união do espermatozoide com o núcleo do óvulo. E aí, esse processo de fecundação vai sofrendo sucessivas divisões agora mitóticas. Então, as células são duas células, cada duas células dessas vão originar mais duas células, aí você tem a origem a 4 células, né? Então, está aqui o processo de 2 células, 4 células, e assim o embrião vai sofrendo sucessivas divisões, que são chamadas de mitoses, né? Mitoses, o embrião vai se tornando em vários estágios embrionários, né? Então, tem um estágio de 2 células, um estágio de 4 células, 8, 16, 32, né, 64 células, que é o estágio que se caracteriza como mórula, né, que é esse estágio aqui, ó, mais ou menos no momento em que esse embrião está saindo da tuba uterina e chegando no útero. Depois, esse estágio de embrionário aqui, de mórula, ele agora recebe uma outra denominação, né, que é o estágio de blastocisto, onde aqui você já vê o embrião com uma diferença morfológica bem caracterizada. Então, aquelas células proliferaram, vai começando a formar dentro do embrião uma cavidade, que é chamada de blastocele, e a blastocele, por sua vez, ela realiza a formação de um líquido, né, que vai dar origem aqui dentro às cavidades abdominais e às cavidades torácicas, né? A cavidade celomática, né, que vai, nos mamíferos, ser dividida na porção diafragmática, pelo diafragma em porção torácica e abdominal, né, onde os órgãos vão se formar. Essa porçãozinha aqui é chamada de botão embrionário. Então, nesse momento aqui, o embrião ainda não realizou a implantação. Ele já chegou no útero, mas não realizou a implantação. E aí, ó, você vai tendo, né, de acordo com o que eu falei, né, as divisões meióticas aqui, né, a eliminação do segundo corpúsculo polar, ó, aqui o segundo corpúsculo polar, nesse momento aqui, os 2 pronúcleos, né, a cauda do espermatozoide vai desaparecendo, os pronúcleos masculino e feminino se unem, uma vez que aqui você já tem a presença dos 2 corpúsculos polares do óvulo, então essa célula agora passa efetivamente a ser haploide, capaz de se unir a esse núcleo do espermatozoide que já era haploide desde o momento que ele chegou lá. E aqui está mostrando, ó, a união dos cromossomos, né? Então vai restabelecer a condição diploide, né? Então, nesse momento aqui, você vai ter a mistura das características genéticas que vêm de origem paterna e de origem materna, né? Porque os cromossomos do óvulo são de origem materna e os cromossomos do espermatozoide de origem paterna. Então, vai havendo um processo de fusão e aí você tem efetivamente o embrião, que é chamado de zigoto, né? O primeiro estágio embrionário, chamado de zigoto, onde ele permanece com essa estrutura aqui avermelhada, que está representada no desenho, que é chamada de zona pelúcida, né? Que está presente desde o óvulo, né? Se vocês lembrarem, no processo da ovulação, aqui, ó, a zona pelúcida já está presente aqui, né? Com um núcleo dentro aqui que ainda não é haploide. E aí você vai tendo as divisões, né? Então, esse estágio embrionário de 2 células, e aí você vai tendo as sucessivas divisões mitóticas, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e vai originando um estágio agora que é chamado de blastocisto. Então, a mórula, né, mórula inicial, estágio de blastocisto, isso acontece
no dia 1, né, no processo, quando começa a formação do zigoto, aquela primeira célula, é o dia 1 da gestação. No dia 2 já tem 2 células, no dia 3 já tem 4 células, no dia 4 e 5 e 6 já tem entre 16 e 32 células. No estágio de mólula compacta, você tem mais ou menos aproximadamente no 6º dia, e aí depois vai aparecendo uma cavidade dentro que é chamada de blastocele. Aí, aqui esse embrião agora vai ser chamado de blastocisto. Esse embrião estava aqui no estágio de mórula, quando começa a haver essa presença dessa cavidade aqui, vai havendo a formação da blastocele e o embrião está aqui dentro ainda rodeado pela zona pelúcida. Vejam que aí nesse estágio aqui, que é aproximadamente do 7º ao 8º dia, né, a blastocele já se expandiu, está cada vez mais se expandindo, e aí isso vai fazendo uma pressão sobre a zona pelúcida, essa região aqui, que ainda levava o englobamento de toda a estrutura embrionária. Então, vejam que esse embrião aqui ele vai crescendo. Tá? Então, depois que você tem a expansão desse blastocisto, ele vai eclodir, ele vai sair, a zona pelúcida vai se romper aqui. Uma vez rompida a zona pelúcida, né, o que acontece é que esse embrião sai de dentro da zona pelúcida. Ao sair do interior da zona pelúcida, a gente vai ter o estágio de blastocisto eclodido. Então, nesse momento aqui, ó, ele está eclodindo, ele está saindo dessa região, é como semelhante a uma eclosão, efetivamente, que é como se a zona pelúcida fosse a casca, né, desse indivíduo que está sendo rompida, e uma vez rompida, ele sai de dentro da zona pelúcida e já está no interior do útero, no colo uterino, no corpo do útero, para realizar o segundo processo da gestação, que é a implantação. Então, a gestação se inicia no processo da fecundação e ela dá seguimento, um segundo processo, na implantação. Implantação onde? No colo uterino, né? Na estrutura do útero, que já deve estar previamente preparada para que esse embrião possa efetivamente se implantar. Então, no blastocisto eclodido, esse embrião já passou algum tempo migrando pelo útero, né, ou pelos cornos uterinos, naquelas espécies que têm cornos uterinos. A gente vai ver que os primatas, eles têm um útero simples, né, e isso dá a característica de não haver duplicidade de corpos uterinos, de cornos uterinos, e uma vez que ele não tem cornos uterinos duplos, o útero é simples e, consequentemente, essa implantação é diferenciada. Ela acontece aqui no corpo do útero, muitas vezes no fundo na região do colo uterino, próximo à cérvix, né? Essa implantação, quando ela acontece, ela muitas vezes causa uma dificuldade de progressão da gestação. A gente vai falar isso mais lá na frente. Então, nesse momento aqui que ele eclodiu, ele vai efetivamente buscar a mucosa uterina. Então, aqui, ó, o embrião aqui representa, né, o embrião ainda com a zona pelúcida, depois ele eclode dessa zona pelúcida e vai buscar a mucosa uterina. Aí o processo de implantação nos primatas ele é bem diferente de outras espécies domésticas, por exemplo, como na cadela, na porca, na gata, né, na ovelha, na cabra, nos ruminantes em geral, nos equinos, né, porque ele produz uma placenta de implantação profunda, ou seja, significa dizer que esse embrião ele penetra muito na mucosa uterina, há uma escarificação grande da mucosa uterina para que haja uma ligação mais íntima entre a placenta. Nos primatas, a placenta, a gente vai falar daqui a pouco, que ela é do tipo hemocorial, onde os tecidos uterinos e fetais estão bem próximos uns dos outros. Então, essa implantação ela é bem profunda, ou seja, o embrião ele penetra muito na mucosa uterina, que é chamada de endométrio, né? Como vocês sabem, esse endométrio, portanto, ele precisa ser muito proliferado. Uma vez que ele prolifera bastante, ele permite que o embrião entre bastante na mucosa uterina. E aí, esse tipo de implantação dá uma maior capacidade de proximidade entre os vasos maternos, né, do útero e os vasos fetais, que são os vasos sanguíneos que correspondem à estrutura placentária. Então, a placenta faz com que essa relação materno-fetal nos primatas seja bem íntima, né? Isso ocorre
em todos os primatas, inclusive na nossa espécie, né, nos primatas humanos. Então, ó, mostrando para vocês que a placentação, isso aqui são exemplos de úteros de macaco, né, o corte histológico de úteros de macaco, né, no caso aqui, macaco da noite, o Aotus, que a gente já falou para vocês, né, eles estão bem presentes lá no Centro Nacional de Primatas. Então, você tem aqui, ó, o miométrio, se vocês lembrarem das camadas do útero, né, você tem a camada serosa mais externa, mais internamente você tem o miométrio e mais internamente, né, você tem o endométrio. Tá? Então, o endométrio ou mucosa uterina, ele prolifera durante o ciclo ovariano da fêmea, justamente para se preparar para receber o embrião. E essa proliferação nos primatas, ela é muito característica justamente porque a implantação é profunda. Né? Se não houver implantação, o que é que vai acontecer? Esse endométrio vai descamar, né? E muitas vezes, quando ele descama, há o extravasamento de sangue, né? E aí você tem a menstruação, e aí você tem os ciclos menstruais, né? Na maioria dos primatas, em grande parte dos primatas. Né? Tem alguns primatas que têm um ciclo estral semelhante ao dos primatas, dos animais domésticos, né? Mas uma boa parte deles também tem um ciclo chamado de ciclo menstrual, do mesmo jeito que na mulher. Então, a menstruação, principalmente nos primatas do Velho Mundo, que a gente já falou várias vezes para vocês, né, os primatas do Velho Mundo são muito mais próximos filogeneticamente do que o ser humano, né, que também é um primata do Velho Mundo. Então, nesse sentido, o ciclo é bem semelhante. Então, em alguns primatas neotropicais do Novo Mundo, você não observa essa menstruação com grande intensidade. Mas aqui, por exemplo, nesse trabalho, a gente viu que os aotos, eles têm um ciclo menstrual. Então, se não houver fecundação, a descamação do endométrio. Aqui, ó, você tem um endométrio, a proliferação, veja que o endométrio está bem proliferado, essa camada aqui bem proliferada, e aqui também, ó, o endométrio bem proliferado, pronto para receber. Aqui, ele está numa fase já de não tão proliferado, né, em fase diferente do ciclo, de forma que, quando o embrião se implanta, ó, né, nas diferentes fases, ó, na fase proliferativa, né, aqui, ó, começando a se formar, aqui na fase de proliferativa mais avançada, né, então o endométrio está bem avançado aqui, no C, né, aqui já está na fase lútea secretória, então veja a espessura do endométrio, como ela vai variando de acordo com as etapas do ciclo ovariano. Então, se não houve fecundação, o que é que acontece com esse endométrio aqui? Descama. Na imagem C, o endométrio já está descamado aqui, né? Já houve ruptura do endométrio, porque quem mantém esse endométrio proliferado é um hormônio chamado progesterona, né? Que é produzido lá no corpo lúteo. Então, se não houve fecundação, a tendência é que o corpo lúteo envelheça, degrade, né, degenere, e aí a produção de progesterona cai. Quando a produção de progesterona cai, a descamação do endométrio. E o endométrio, por sua vez, ele vai realizar, né, a descamação e vai se deteriorar para formar um novo ciclo. Um novo ciclo ele vai se surgir, né? Vai proliferar e vai voltar para essas fases aqui, né? Agora, havendo fecundação, o embrião se implantando aqui, o corpo lúteo se mantém ativo, a progesterona continua sendo produzida, e a imagem mostra justamente isso, um saco gestacional implantado, um embrião aqui desenvolvido já, em certo grau de desenvolvimento, e a gestação na sua fase inicial. Né? Então, aqui ó, na imagem é o útero de uma fêmea gestante na fase inicial, cujo corpo uterino está tomado já por um embrião que se implantou na mucosa uterina, né? Passou por essa fase aqui, se implantou e já efetivamente formando o saco embrionário aqui. Ó. Então, aqui é de uma fêmea gestante. Vejam os diferentes tipos
de evolução da estrutura uterina. Aqui, da mesma forma, então, uma vez que a placenta houve a implantação, ocorre o processo da placentação. Como eu falei para vocês, essa placentação é do tipo hemocorial, né? O que significa placenta do tipo hemocorial? O tipo de placenta hemocorial, que é característica dos primatas, tanto humanos quanto não humanos, existe 3 camadas de tecido. Que tecido é esse aqui? Então, aqui a parte fetal, né, do desenvolvimento embrionário fetal, onde a placenta se formou, né, os sacos placentários são formados por 4 membranas efetivas, né, que, se vocês lembrarem, são chamadas de córium, âmnium, né, alantoide, âmnium, né, e o cordão umbilical, né, que é o saco vitelínico no início da gestação. O saco vitelínico regride e vai dar origem ao cordão umbilical, que recebe os vasos sanguíneos e leva esses vasos sanguíneos para o interior do feto, né, pelo cordão umbilical. Então, os vasos sanguíneos na placenta do tipo hemocorial, eles se concentram em regiões que são chamadas de discos placentários. Bem aqui a gente vê esses discos placentários no útero. Então, aqui é um útero cortado no meio, o útero de um primata, né, de um saimiri, né, o macaco de cheiro, ele foi cortado ao meio aqui. Você vê o embrião aqui, que já não aparece efetivamente, mas aqui tem o saco embrionário, né, o saco gestacional é isso tudo aqui, né, que foi cortado ao meio, né, e ele já totalmente implantado na mucosa uterina. Né? Aqui, ó, você tem a placenta do tipo hemocorial, porque os vasos sanguíneos do tecido endotelial do feto, da placenta, ele se aproxima muito do sangue materno. Então, aqui é a estrutura do útero, né? Então, as células endoteliais dos vasos maternos, eles se aproximam muito das células do epitélio coriônico, cujos vasos estão presentes no epitélio coriônico. Então, por isso, essa placenta é chamada de hemocorial, porque os vasos do córeo invadem o tecido dos vasos sanguíneos, o capilar sanguíneo. Né? Então, a aproximação entre esses vasos, esse sangue, é muito grande. Isso facilita o processo de troca de substâncias. Quanto mais próximos estão esses vasos, melhor o processo de troca de substâncias. Mas, da mesma forma, isso também causa problemas para o indivíduo, né? Então, os primatas, a fêmea gestante tem que ter muito cuidado com a substância que você vai administrar durante a gestação por causa do tipo de placenta. No caso do ser humano, a mesma coisa. Todo medicamento tem escrito lá, cautela ao administrar em mulheres gestantes. Por quê? Porque a placenta é muito próxima, né? Então, a substância que você dá na mãe, facilmente ela passa para o sangue fetal durante a gestação, né? Pela essa proximidade. Em outras espécies, há um distanciamento maior entre esses vasos e, consequentemente, isso dificulta a passagem de substâncias maiores, né? Então, determinadas substâncias têm mais dificuldade de passar pela placenta, pelo vaso materno-fetal, pelos vasos materno-fetais, quanto maiores forem as distâncias entre esses vasos. Se elas são muito curtas, isso facilita a passagem dessa substância. Então, por exemplo, uma fêmea gestante que vai ser anestesiada, facilmente esse anestésico se difunde pela placenta, pelo sangue placentário e acaba anestesiando o feto. Né? E aí, muitas vezes, isso pode levar à morte fetal ou à morte embrionária, causando problemas durante a gestação. Então, tem que ter cautela, né, durante a administração de qualquer fármaco nos primatas, justamente na fêmea gestante, né, justamente por essa proximidade, pelo tipo de placenta presente nesses animais. Então, aqui, ó, só para entender melhor, aqui é um útero, né, de uma fêmea aqui do macaco Lagotrix, né, onde mostra aqui o corpo uterino, mostrando que é um útero simples, né, com miométrio aqui bem proliferado. Tá, aqui você tem a camada serosa, né, anatomicamente aqui, mostrando a camada serosa. Internamente, ele foi cortado ao meio aqui. Você tem o miométrio, que é bem desenvolvido, né, justamente porque é um órgão musculoso, né, um órgão que tem que ter uma grande quantidade de músculo, justamente porque no final da gestação esse músculo vai ser fundamental para o mecanismo do parto, né, para contrair e realizar o mecanismo do parto. E aqui o endométrio, que é a camada interna, né? Então vejam que o endométrio
ele está presente aqui na porção medial, né, do útero, no meio do útero, né, separando o miométrio da camada serosa, né? Camada serosa, miométrio e endométrio. Então, essa porçãozinha aqui é que vai proliferar durante o ciclo para receber o embrião. Então, o embrião chegou da tuba uterina e, nesse caso aqui, a gente dá para ver que o endométrio está pouco proliferado. Provavelmente, essa fêmea, ela não estava gestante e nem estava na sua fase folicular mais avançada. Estava, provavelmente, numa fase de transição, né? Entre a fase folicular e a fase lútea. Na fase lútea, ele é para estar com um endométrio bem proliferado. Então, vejam aqui a cérvix, né? A presença da cérvix, colo uterino aqui, ó, né? E efetivamente a vagina, né? A estrutura vaginal. Então, o pênis é introduzido aqui, ocorre a ejaculação, os espermatozoides passam por essas estruturas cervicais, chegam até as tubas uterinas, onde vai ocorrer fecundação. Ocorreu a fecundação, o embrião vai migrar para o útero, onde efetivamente ele vai se implantar nessa mucosa uterina aqui, que é chamada de endométrio. Aqui a gente já vê o útero, ó, de uma fêmea de outro tipo de macaco, né? O macaco paraacu. Eu vejo que o útero ele tem uma semelhança entre as espécies, né? O útero simples, aqui ele está cortado no meio, mas vejam que o endométrio está completamente proliferado aqui, ó. Se a gente comparar essa imagem com a imagem anterior, vocês vão ver que o endométrio é só essa porção aqui, ó. O endométrio é só essa porção aqui, estão vendo? Daqui para cá, ó, né? E daqui para cá. Então, quando eu faço a medida do endométrio, eu posso medir essas duas porções aqui, né? Daqui até aqui. A porção mais dorsal do endométrio e a porção mais ventral do endométrio. Então, nessa fêmea aqui não havia proliferação. Está muito pequena essa proliferação endometrial. Aqui, ó, olha a diferença desse endométrio aqui para esse, ó. Estão vendo? Então, a espessura do endométrio é muito maior. Então, eu posso medir daqui para cá, dá para ver claramente que essa distância daqui para cá é maior do que aquela distância anterior. Então, aqui eu digo que o endométrio está proliferado. Uma vez proliferado, ele tem a capacidade de realizar a implantação. E ele estava, ó, nesse indivíduo aqui, era um indivíduo na gestação inicial, ó, período inicial da gestação. Essa estrutura mais escura aqui é o início da penetração da placenta, né, da formação da placenta. Então, ela vai se formando unida ao endométrio. Então, aqui tem uma mistura de endométrio e vasos placentários. Então, aqui você tem placenta, né? Aqui no 1 você tem o corpo do útero, né? A cérvix, essa porção da cérvix, e aqui a porção da vagina, no 3, né? E a placenta se formando aqui, ó. Estão vendo? Então, vejam que essa capacidade de formação placentária, ela é bem variável entre os indivíduos, tá? E aqui já numa gestação mais avançada, né? Depois que a gestação se prolonga, né? Obviamente o embrião vai se formando, depois do estágio embrionário finalizado, inicia-se a etapa da gestação, que é a formação do feto, né? Então o embrião vai se diferenciando na sua estrutura fetal, né? E o feto vai efetivamente se formando. Então, aqui a gente tem cavidade aberta, né, de um macaco lagotrix, ó, com a gestação com o útero bem proliferado, aumentado de tamanho, e dentro aqui, óbvio que tem um feto se formando, já um grau de desenvolvimento avançado. Da mesma forma aqui, né, dissecado, com a estrutura dos ureteres aqui, os rins, né, que são os rins, a glândula adrenal, e aqui, ó, efetivamente o ovário está bem aqui, ó, e a tuba uterina, ó. E o útero, olha a diferença de tamanho, né, do útero. Aí aqui, ó, esse útero já foi dissecado, né, aqui uma gestação dupla, macaco prego, ó. Esse útero era uma gestação dupla, tem 2 indivíduos sendo formados, cada indivíduo com seu cordão umbilical e com sua placenta individualmente. Então, esses indivíduos aqui são indivíduos bivitelínicos, né, ou seja, acontece também gestações gemelares em primatas, né, da mesma forma que na espécie humana, e algumas espécies são mais propensas a isso, como, por exemplo, os calitriquídeos, aquela família calitriquídea. Na maioria das gestações, as gestações são duplas. Nas espécies de médio e grande porte,
é mais raro esse evento de gestação dupla, mas acontece também. Então, aqui é um exemplo de gestação dupla, onde você tem já o fetinho bem formado aqui, né, com todas as suas características de formação, cada um com cordão umbilical, né, e placenta aqui, ó, dividida, né, com 2 cordões umbilicais bem característicos. Aqui, ó, mostrando também a gestação no macaco barrigudo, né, que é o Lagotrix, a espécie da Lagotrix, onde aqui a gente vê o disco placentário. Então, a placenta também é do tipo hemocorial, né, por aquela característica histológica que a gente comentou, e também pode ser classificada como discoidal, porque os vasos do córeo eles se organizam em formato de disco. Então, a placenta dos primatas também pode ter essa classificação. É uma placenta chamada discoidal. A placenta discoidal, ela tem essa característica, né, de ser concentrar os vasos do córeo, né, que vão migrar todos esses vasos, ó, daqui, ó, vão migrar para o cordão umbilical, né, penetrar no fígado e a partir daí você vai ter a circulação fetal, né, o coração e o sangue vai sendo bombeado de volta aqui pelo cordão umbilical, onde aqui efetivamente vão ocorrer as trocas, né, cuja função principal da placenta é essa, né, realizar trocas de substância, a oxigenação, uma vez que o pulmão desse indivíduo ainda está afuncional, né, está em formação, então ele não funciona. Então, as trocas gasosas ocorrem efetivamente nessa região dos discos placentários, no caso da placenta discoidal, né? Então, ele é reoxigenado, né, e retorna agora oxigenado de novo pelo cordão umbilical e vai oxigenar os tecidos do feto que estão em formação. Além do oxigênio, vai levando nutrientes, né, para o feto se desenvolver e trazendo catabólitos do metabolismo fetal, uma vez que esses catabólitos vão ser eliminados aqui no sangue materno. Então, as trocas de substâncias entre os tecidos maternos e fetais, eles são muito efetivas na placenta dos primatas, justamente por essa característica, essa aproximação entre os vasos sanguíneos do feto, né, da placenta fetal, e os vasos sanguíneos do endométrio que estão na mucosa uterina, certo? Alguma dúvida até aqui? Não, professor, sem dúvida. Bem, vamos lá. Aqui, ó, mostrando mais uma vez também, dissecando, né, a placenta, ó, o útero aberto aqui, né, mostrando todos esses vasos em detalhes, né, na estrutura do útero, né, o posicionamento do feto, né, e no caso dessa gestação, o feto vai se posicionando na proximidade do canal da vagina, né, da saída da céfise da vagina, e finalmente aqui, ó, ele dissecado com cordão umbilical, aqui um feto já bem formado pela presença de pelos, né? Então já observa-se que a presença de pelos nesses indivíduos e a estrutura já completamente formada, né? Então esse feto aqui já está bem próximo do nascimento, né? E aqui as camadas placentárias, né? As outras membranas placentárias, né? No 1 está mostrando a membrana coroalantoide, no 2 o saco amniótico, né? Então aqui dentro desse saco amniótico está em contato direto com o feto, né? E obviamente circundado, né, cheio nesse saco por líquido amniótico, né, enquanto que aqui você tem um líquido alantoidiano, né, então você tem 2 tipos de líquido, o alantoide e o âmnio, né, o âmnio entra em contato direto com o feto e está delimitado pelo saco amniótico, né, e o alantoide é delimitado pelo saco coroalantoide, né? Que o córion é a última membrana placentária que concentra os vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos se concentram em regiões de discos, são chamados discos placentários, que eu mostrei na imagem anterior, e todos esses discos drenam os vasos sanguíneos para o cordão umbilical, que através de vasos arteriais e venosos, né, levam sangue para o indivíduo, né? E do indivíduo trazem sangue para
a placenta, né, para realizar as trocas. Só que aqui há uma inversão no tipo de circulação, né? Se vocês lembrarem, os vasos venosos aqui, eles levam sangue arterial, né? Porque é o sangue que foi oxigenado, chega pelas veias do cordão umbilical, e quando ele penetra no feto, né, ele vai para o coração, como o pulmão está afuncional, pelas artérias do cordão umbilical vem sangue venoso, né? É uma inversão nesse sentido. Então, aqui você realiza as trocas gasosas pela capilarização das artérias, né, que se misturam às veias do endométrio, e aí você vai ter as trocas de substâncias. Os catabólitos do feto, do metabolismo fetal, vão para o sangue materno, e os anabólitos, né, o oxigênio, as substâncias como os nutrientes, né, os aminoácidos, os lipídios, os carboidratos necessários para o metabolismo da célula desse indivíduo em formação, chegam pelos vasos venosos, aqui no cordão umbilical, né? E aí vão ser distribuídos pelo coração, que já está funcionando, né? Já está bombeando sangue para levar todos esses nutrientes para o metabolismo das células desse indivíduo que está em formação. Tá? Então, como produto do metabolismo das células do feto, você produz catabólitos, né? O CO2 é o principal catabólito relacionado ao gás, né? Então, esse CO2 volta aqui pelo sangue fetal, pelas artérias fetais, por isso que ele, na sangue do cordão umbilical, né? Ele é rico em sangue venoso, né, onde você tem um aumento da concentração de CO2. Esse CO2 vai ser deixado aqui no placenta, né, trocado por oxigênio, né, e retorna. E aí isso volta a fazer um ciclo, né, um ciclo de troca de gases que ocorre na placenta. Portanto, o feto ele respira pela placenta, uma vez que o pulmão dele está em formação e está afuncional. Como ele também leva catabólitos do metabolismo dele para a placenta para serem trocados e eliminados pelo sangue materno. É isso? Então vamos lá. Aqui mostrando mais uma vez, ó, essa ligação materno-fetal. Veja os discos placentários, né? Então as placentas dos primatas podem ter um disco ou dois discos. Na mesma placenta pode ter mais de um disco placentário, né? É comum a gente observar isso. E aqui você tem, ó, o local de imprint, né? De ligação entre o útero, aqui a porção uterina, e a porção placentária. Então, ó, esses vasos aqui, eles se anastomosam, né? Eles se ligam aos vasos do endométrio. Então, aqui a mucosa uterina, e aqui a estrutura da placenta, né? E principalmente o córeo, que é essa membrana aqui, que traz grande quantidade de vasos sanguíneos. Depois você tem o alantoide e o âmnio, né? E dentro dessa estrutura você tem o líquido alantoidiano e o líquido amniótico, que está em contato direto com o feto que está em formação aqui no seu interior. Dá para a gente ver aqui, ó. Provavelmente a cabecinha do feto está bem aqui, ó. Então, vê perfeitamente, ó. Veja que os vasos sanguíneos estão proliferando e eles se concentram nessa região aqui, que é chamado córeo, da porção da membrana placentária. Aqui a gente vê, ó, os discos placentários em fetos diferentes, com graus diferentes de desenvolvimento. Então, você tem aqui, ó, um primatinha num determinado estágio gestacional, aqui no estágio mais avançado e num estágio ainda mais avançado. Vejam que você tem, nesse caso aqui, ó, indivíduos, né, cuja placenta está menor, aqui a placenta já está maior, porque à medida que esse indivíduo vai crescendo, vai havendo uma maior demanda por oxigênio, por nutrientes, então essa estrutura placentária também cresce proporcionalmente ao desenvolvimento fetal, né? Então, o feto crescendo, ó, chega um ponto que ela cresceu e agora ela já abastece suficientemente esse indivíduo. Quando ela começa a não dar mais conta, né, de abastecer esse indivíduo com nutrientes e realizar trocas, efetivamente se caracteriza pelo envelhecimento placentário, que vai gerar estresse no feto, e aí a gestação já está chegando até o final. Nesse momento, o feto já está grande o suficiente, né? Ele aumenta suas demandas por nutrientes e por oxigênio, e a placenta não vai dando conta. E aí vai iniciando
o mecanismo do parto, que a gente vai já falar sobre ele, né? Então, primeiro, a gente deu essa característica, né, relacionada à gestação, de uma maneira bem geral, né, como é que ocorre o processo da fecundação, como é que ocorre o processo de implantação, como é que a placenta vai se desenvolvendo ao longo da gestação. Agora, para entender de uma forma mais completa esse processo, né, ele é bem semelhante entre as espécies, principalmente entre os primatas, né, pela similaridade filogenética. Então, você tem uma semelhança muito grande entre o desenvolvimento gestacional. Então, nesse sentido, a gestação ela tem uma variação entre espécies em relação à duração da gestação. Então, a duração da gestação ela é variável entre as diversas espécies de primatas. Então, a gente tem várias espécies, né? Agora, há uma tendência que a duração da gestação ela tem uma relação com o peso ou massa corporal. Então, quanto maior a massa corporal do indivíduo, maior é a tendência de duração da gestação. Isso quer dizer o quê? Se a gente observar no gráfico aqui, ó, vejam esse gráfico aqui, o que é que eu estou mostrando? O Calitrix, vocês já sabem, né? São os primatas de pequeno porte. Né? Então, os Calitrichidae, a família Calitrichidae, é aquela que produz primatas de pequeno porte, ou seja, de massa, de peso corporal baixo. Né? Então, vejam aqui, ó, aqui a gente está mostrando no gráfico o peso corporal, o quadradinho representa o peso corporal, né? E essa estrutura aqui, né, esse losango, representa a duração da gestação. Então, vejo com o Calitrichídeo, que tem média em torno de 300 gramas, né, de peso corporal, uma fêmea, ela tem uma duração de aproximadamente 4 meses, né, 4,3 meses. Agora, à medida que a gente tem um aumento da massa corporal desses indivíduos, ó, você tem um aumento também na duração da gestação. O que é que esse gráfico está dizendo? Se a gente imaginar uma linha reta aqui, ó, uma linha de tendência reta, é que ela está fazendo isso. Se você imaginar essa linha aqui crescente, que à medida que a massa corporal aumenta, a duração da gestação também aumenta. Então, se eu comparar só essas duas espécies aqui, ó, o que é que eu vou observar? Que uma fêmea de menor massa corporal, ela tem uma duração da gestação mais curta do que uma fêmea de maior massa corporal. É isso que está mostrando esse gráfico. Quanto menor a massa corporal, menor o tempo de gestação. Então, ó, nos extremos, vamos pegar um Calitrix e um gorila. Um gorila pesa 80 quilos. O Calitrix pesa 300 gramas. A duração da gestação de um Calitrichídeo é em torno de 4,3 meses. E a duração da gestação de um gorila é em torno de 8,6 meses. Esse aqui é o dobro da gestação. Então, se aqui dura 4,3 meses, aqui dura 8,6, 2 vezes mais. O tamanho do indivíduo, né, limita o crescimento do feto. Né? Portanto, se você tem menos espaço para o útero se expandir, para o útero se desenvolver, essa gestação tem que ser mais curta. O Calitrichídeo, ele não poderia ter uma gestação de 8 meses. Seria uma gestação muito longa para ele. O indivíduo tem que se formar muito mais rapidamente, justamente para a gestação ser mais curta. A atividade metabólica desses indivíduos é justamente mais acelerada. Então, o metabolismo desses indivíduos também tem uma relação com a massa corpórea, né? Quanto menor a massa corporal, maior a atividade metabólica para acelerar os processos fisiológicos. Quanto maior a atividade metabólica, os eventos fisiológicos tendem a ser mais acelerados. Isso acontece também na gestação. Contrariamente a isso, quanto maior a massa corporal, mais lenta é a atividade metabólica. Portanto, o processo fisiológico ele acontece mais lentamente. Então, se a gente for comparar um saimiri de 1 quilo, que está dizendo aqui, né, a duração da gestação dele é de 5,4 meses, né, que no ser humano tem cerca de 65 quilos, né, em média, de peso, né, comparado com um indivíduo que tem 1 quilo, né, ele tem 65 vezes maior massa corporal do que esse indivíduo aqui. Né? Então, a atividade metabólica dele é mais lenta. Se é mais lenta, a duração da gestação é maior. Né? Os processos ocorrem mais lentamente. A formação do embrião e do feto ocorre mais lentamente.
Então, a gente pode dividir a gestação em 3 períodos, né? Isso é muito importante também. Isso é muito comum no ser humano, né? Esse conceito de trimestre da gestação, é muito estudado no ser humano, porque já existe muita caracterização da duração dos eventos da gestação na nossa espécie, que é a espécie mais estudada, obviamente, né? Pela característica da proximidade com nós. Nós mesmos estudamos como ocorre a gestação na nossa espécie. Nos animais, há uma tendência de ter menos estudos, né? E por uma série de fatores que eu vou explicar daqui a pouco. Mas se a gente for dividir o trimestre gestacional, então se a duração da gestação é de aproximadamente 9 meses, se eu multiplicar por 30, isso vai dar em torno de 370 dias, né, de gestação. Em torno de 280, né, dias de gestação, que é a média da gestação de uma mulher, né? Se eu dividir por 7, que é o número de semanas, né, dias durante a semana, eu vou ter 38,6 semanas, né? Então, isso em semanas é a duração da gestação. E se eu dividir isso aqui por mês, vai ter um trimestre, né? Vai ter aproximadamente, um trimestre são 3 meses, né? Corresponde a 90 dias. Se eu pegar aqui esses 3 meses e disser que são 90 dias, 3 vezes 90 vai dar 270 dias, né? Que transformando em meses vai dar 9 meses. Então, cada trimestre da gestação na mulher, ela é em torno de 90 dias, justamente. Trimestre, né? 3 meses. Um mês tem 30 dias, 3 vezes 30, 90 dias. Então, cada 90 dias é uma etapa da gestação que se conclui, né? Então, se a gestação dura 9 meses na mulher, a cada 3 meses, né? Observa-se eventos característicos da duração da gestação. Nos primatas não humanos, a gente pode fazer uma adaptação desse conceito, né? Porque, óbvio que a duração da gestação de um saimiri, por exemplo, ela não dura 90 dias, né? Ela dura aproximadamente 162 dias. Então, isso significa que ela não tem 3 trimestres, né? Mas para entender o que ocorre em cada trimestre, a gente pode dividir em 3 etapas também, usando o mesmo conceito, né, de trimestre, mas levando em consideração que um trimestre na gestação de um saimiri não corresponde exatamente a 90 dias, e sim a 54 dias, aproximadamente, de gestação. Então, se eu multiplicar 3 vezes 54, a gente vai ter em torno de 162 dias, que corresponde a 5,4 meses. Então, eu posso entender a duração da gestação nos primatas fazendo a divisão por trimestre, também levando em consideração que nesses trimestres ocorrem diversas etapas da formação do feto, né, do desenvolvimento da gestação. Então, a gente vai ver que alguns trabalhos que são feitos em primatas não humanos, eles têm que considerar isso para entender o que acontece em cada etapa da gestação. Eu já falei basicamente até agora, primeiro trimestre da gestação nos primatas. O que é que ocorre no primeiro trimestre? A formação da placenta ocorre no primeiro trimestre da gestação. É o momento, eu acabei de falar para vocês, eventos fisiológicos que estão ocorrendo no primeiro trimestre, só no primeiro trimestre. O que é que ocorre no primeiro trimestre na gestação? Formação da placenta. Por quê? A placenta é uma das primeiras estruturas a se formar, pessoal. Quando o embrião se implanta lá, fecundação, o primeiro evento da gestação, primeiro dia da gestação, primeiro dia do primeiro trimestre. Cada espécie dessa tem um período gestacional diferenciado. Óbvio que esse período se assemelha entre os gêneros. Então, o gênero Calitrichídeo, a duração média da gestação é em torno de 4 meses, 4 meses e meio. A duração no gênero Saimiri, em torno de 4,4. No gênero Saimiri, desculpa, é em torno de 5,4, né? 4,4 no gênero Saguinus, né? No Cébios, né? No Sapágio, é em torno de 6 meses de duração. O gênero Macaca, que são primatas do Velho Mundo,
é em torno de 5,5 meses. Para transformar isso aqui em dias, o que é preciso? Multiplicar por 30, né? Se eu multiplicar 5,5 por 30, eu vou ter a duração da gestação em dias. Se eu divido isso por 7, eu tenho a duração da gestação em semanas. E para eu ter um trimestre, eu pego a gestação, a duração dos dias de gestação, e divido por 3, né? Porque eu estou dividindo em 3 etapas a gestação. Né? Se eu divido em 3 etapas a gestação, eu dei 2 exemplos aqui. Ó. Então, no Saimiri, se eu dividir a gestação em 3 etapas, cada etapa da gestação vai corresponder a 1,8 meses, que corresponde a aproximadamente 54 dias. Então, um trimestre da gestação, o primeiro trimestre da gestação no Saimiri, ele tem início no primeiro dia e termina no dia 54. No dia 55, começa o segundo trimestre, né? Que vai ter duração de mais 54 dias. Né? 54 mais 54 dá 104 dias. Então, 108 dias. Né? O segundo trimestre da gestação no Saimiri, ele termina no dia 108. No dia 109, até o dia 162, é o que ocorre no terceiro trimestre da gestação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, no primeiro trimestre, ocorrem determinados eventos fisiológicos que caracterizam a gestação. E aí o que eu perguntei foi o seguinte: a placentação, ela ocorre em qual trimestre? Ela ocorre no primeiro trimestre, porque a placenta ela precisa se formar, porque ela vai perdurar durante toda a gestação. Só que ela não se inicia no primeiro dia de gestação. O que acontece no primeiro dia de gestação? Forma a placenta? Não, a placenta vai se iniciar a sua formação lá pelo 10º dia, 14º dia de gestação, quando o embrião já chegou no útero, se implantou, e aí sim, ele implantando na mucosa uterina, começa a formação da placenta. A duração da formação da placenta, ela vai até o primeiro trimestre de gestação. Então, a placenta está completamente formada no primeiro trimestre da gestação. A partir daí, ela agora só cresce, ela já se formou. Ela agora vai crescer, se desenvolver juntamente com o feto, porque o feto vai crescendo e se desenvolvendo. Então, o que ocorre no segundo trimestre da gestação? No primeiro trimestre, o principal evento é a fecundação, que é o dia 1, né? Desenvolvimento embrionário, ou seja, a fase de embrião, que é uma fase da gestação, né? E a placentação. Esses são os principais eventos fisiológicos que acontecem no primeiro trimestre de uma gestação. Independente de ser de um saimiri, da mulher, de um chimpanzé, de um gorila, em todas essas espécies, de um cavalo, de um gato, independente, no primeiro trimestre da gestação, vão ocorrer esses eventos fisiológicos. Agora, a partir do segundo trimestre da gestação, como a placenta já está formada, como já houve fecundação, a placenta já houve implantação, já houve formação da placenta, ela já está formada, o que é que vai acontecer? O desenvolvimento do feto. Agora, aquele indivíduo, ele passa a não ser chamado mais de embrião, né? Ele já no final do primeiro trimestre, ele agora já é chamado de feto. Por quê? Porque o feto, a fase fetal da gestação, ela se encerra quando todos os órgãos já estão formados. Então, no feto, no desenvolvimento fetal, já formou o quê? O coração, o pulmão, os rins, o intestino, todos os órgãos internos, o cérebro, o sistema nervoso, tudo isso já está formado. Quando tudo isso terminou sua formação, né, agora a gente diz que houve a transformação do embrião em feto. Então, o feto, efetivamente, ele já tem seus órgãos formados. Agora, óbvio que essa formação não foi finalizada, né? Ele vai agora, se a gente comparar com a construção, ele vai agora dar seu acabamento. Ele já construiu, ele já foi erguido, né? Toda a estrutura foi erguida. Agora, o que é que precisa? Realizar o acabamento desses sistemas. E aí você vai ter um desenvolvimento que ocorre no segundo e no terceiro trimestre da gestação. Então, o segundo e o terceiro
trimestre da gestação se caracterizam pelo desenvolvimento do feto. O primeiro trimestre da gestação se caracteriza pelo desenvolvimento do embrião, né, e a fecundação na sequência, né? A fecundação, implantação, formação da placenta, desenvolvimento embrionário e início da formação fetal, da transição do embrião em feto, né? Aí, quando começa o segundo trimestre da gestação, que na mulher ocorre aos 90 dias de gestação, mas no Saimiri ocorre no dia 55 da gestação, né? Óbvio que isso é aproximado, né, pessoal? Não é um dia exato, né? 50 pode ter, a gestação pode se prolongar um pouco mais ou diminuir um pouco. É uma média, né? Esses números são médios, né? Então, no dia 55, começou o segundo trimestre. O que é que caracteriza o segundo e o terceiro trimestre da gestação? Justamente o desenvolvimento do feto, que é justamente quando os órgãos vão começar a funcionar efetivamente, alguns órgãos, né? Porque outros órgãos só funcionam efetivamente após o nascimento. É o caso do pulmão, né? O pulmão é um órgão que só efetivamente vai iniciar sua funcionalidade após o nascimento, né? Antes do nascimento, ele está completamente afuncional. Então, tem que ter alguém que substitua o pulmão. Quem é esse alguém que substitui o pulmão? É justamente a placenta, né, que está presente ali realizando a função de troca gasosa, que é a principal função do pulmão, quando o indivíduo sai de um meio líquido, que é o meio do líquido amniótico, ele está inserido, para o meio aéreo, né, onde ele vai agora respirar ar. Então, ele vai ter que sair desse meio, realizar a ruptura, né, do cordão umbilical, e a partir daí o pulmão torna-se funcional. Então, isso ocorre só no final da gestação, quando ele sai de dentro do... Entendi sim, professor. O cordão umbilical, ele acompanha a placenta também? Tipo, quando tem a formação da placenta, tem automaticamente a formação do cordão umbilical? O cordão umbilical nada mais é do que um conjunto de vasos sanguíneos que se espessaram, né, e receberam todos os vasos sanguíneos daqueles vasos que estão concentrados nos discos placentários, que antes dele se tornar efetivamente cordão umbilical, ele é chamado de saco vitelino. É o que vai dar origem ao cordão umbilical. No início da formação da placenta, ainda não existe efetivamente o cordão umbilical. Por quê? Porque os vasos não estão formados ainda. Eles estão começando, e isso tudo ocorre no primeiro trimestre da gestação. Por isso que é importante a gente entender esses eventos por trimestre, né? Mas esse cordão umbilical, ele não está efetivamente formado. Ele só vai se formar quando os vasos sanguíneos do córeo, da placenta, já estão completamente formados, e aí ele vai regredir o saco vitelínico e vai dar origem ao cordão umbilical. E aí, nesse sentido, a gente pode, a partir daí, começar a estudar, entender a gestação. Porque o entendimento da gestação, ele se caracteriza por isso, por etapas. A gestação, a gente precisa entender a gestação como etapas de desenvolvimento do indivíduo, né? Que a gente chama esse desenvolvimento, quando está dentro do útero, de desenvolvimento pré-natal, né? Então, o termo técnico é o pré-natal. Vocês já viram falar desse termo, né? A fulana está fazendo pré-natal. Pré-natal é aquele período antes do nascimento, né? O Natal não significa o nascimento de Jesus, né? Então, esse termo é utilizado justamente por isso, né? O pré-natal antes do nascimento, pós-natal depois do nascimento, né? Então, no desenvolvimento pré-natal é justamente o desenvolvimento da gestação. Se eu substituir esse termo aqui, o pré-natal, é a mesma coisa de dizer desenvolvimento da gestação, que ocorre em 3 etapas distintas. Quais são essas 3 etapas? Os trimestres, que didaticamente foram divididos em 3 etapas, porque elas acompanham características diferenciadas de desenvolvimento. E no momento que a gente entende essas características, a gente consegue compreender como é que a gestação acontece. E isso é muito bonito, pessoal, é muito bonito. Se a gente entender isso, você vê como a natureza ela é perfeita. Por exemplo, a gente tem estudado bastante
a gestação de primatas. Esse trabalho aqui foi de um doutorando nosso, aqui do nosso programa de pós-graduação, que a gente estudou o desenvolvimento da gestação em macaco barrigudo, né, o EPIG, né, está em inglês, né, então o Lagotrix é um macaco barrigudo, né, e a gente estudou como é que ocorre esse desenvolvimento da gestação. Aí, a partir daí, a gente gerou gráficos, né, que mostraram como é que esse desenvolvimento ocorre. Então, a partir daí, a gente pode predizer o período de gestação. Então, a gente sabe que nessa espécie, a gestação dura em torno de 225 dias. Se eu dividir 225 dias por 3, eu vou ter... Vou ver quanto é aqui, que eu não fiz esse cálculo. Né? 225 dividido por 3. Vai dar igual a 75 dias, né? Então, cada trimestre da gestação de um macaco barrigudo, ele dura, em média, 75 dias. Então, nesses 75 dias iniciais da gestação, o que é que deve ocorrer? A implantação, né? Antes da implantação, né? A fecundação, né? A implantação, a formação da placenta, né? Além da formação da placenta, a gente vai ter a transição da fase embrionária para a fase fetal. Né? E aí, no segundo trimestre da gestação, a gente vai observar exatamente o crescimento longitudinal desses indivíduos. Então, graficamente, a gente vai ver que, se a gente analisar esse gráfico aqui, vai mostrar cada bolinha dessa é um feto ou um embrião que a gente estudou. Então, aqui um embrião no estágio inicial. Então, 75 dias dá aqui, 65 dá mais ou menos aqui, né? Então, com mais ou menos aqui, esses indivíduos já se desenvolveram, né? Toda a placenta já está desenvolvida e houve a transição da fase embrionária para a fase fetal. A partir daí, esses indivíduos vão só crescer, ao chegar no momento em que eles devem sair de dentro do útero, né? O sair de dentro do útero nada mais é do que o parto, né? O que caracteriza a saída do útero. Então, uma vez que a gente estudou isso aqui, a gente pode ver que o comprimento do feto, né, ele tem uma relação direta com o desenvolvimento ou a duração da gestação. Então, o feto com 48 centímetros, se eu medir esse feto aqui, com 48 centímetros, ele tem aproximadamente 100 dias de gestação. Um feto com 11,6 centímetros, ele tem aproximadamente 165 dias de gestação. E um feto com 225 dias, ou seja, que já está no dia do nascimento, né, se a gente botar assim, no dia que ele nasce, ele tem aproximadamente 17,6 centímetros de comprimento. Isso aqui é o comprimento crânio-caudal, né? O comprimento que vai desde essa fase aqui, aqui eu vou mostrar aqui esse feto aqui, tá vendo? Então, botei 3 estágios aqui, Então, naqueles 3 exemplos que eu dei aqui, se eu medir daqui para cá e der 4,8 centímetros, ele está com quantos dias de gestação? Que mostrou lá no gráfico, aproximadamente, nem lembro mais, aí 100 dias, né? Com 11,6 centímetros, ele tem 165 dias. Com 225 dias, ele tem 17,6. Então, esse fetinho aqui, se eu medir daqui para cá e ele tiver 17,6 centímetros, significa que ele está muito próximo do nascimento. Né? Isso é importante por quê? Por que é importante a gente construir esses gráficos e predizer? Porque a partir do momento que a gente tem essa informação, a gente sabe que o indivíduo, quão próximo do nascimento ele está. Isso, em termos de criação em cativeiro, é fundamental. Se a gente puder predizer quanto a fêmea está próxima do nascimento, é muito interessante, porque a gente pode proporcionar um parto tranquilo para esse animal em cativeiro. Né? Pode fazer técnicas de manejo para que esse animal não tenha problemas durante o parto, o estresse seja minimizado.
Isso vale para qualquer espécie, não só para os primatas, né? O objetivo de saber a proximidade da gestação é proporcionar um parto tranquilo para a fêmea, para que você não tenha problemas durante o parto, né? Quanto maior for o estresse da fêmea no parto, né, maior é a probabilidade dela ter problemas, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente estudou essa espécie e começou a descobrir que esses indivíduos têm uma característica de crescimento, né? Esse crescimento dele tem relação direta com a duração da gestação. É óbvio isso, né? Pode ser até uma coisa muito óbvia, mas a gente não sabia até então quais as características de desenvolvimento que ocorrem em cada etapa da gestação. Então, aqui, ó, já passou do primeiro trimestre de gestação, né? Com 75 dias é o primeiro trimestre da gestação. Então, fetos com menos de 48 centímetros, ele já está no segundo trimestre da gestação, né? Ou a partir de 48 centímetros, ele já está passando do segundo trimestre de gestação, porque o primeiro trimestre se encerra com aproximadamente 75 dias. E aí você vai tendo características de desenvolvimento que a gente simulou, através dessas características de desenvolvimento fetal, o que acontece com esse desenvolvimento. Então, a gente fez um filmezinho 3D aqui, que mostra justamente as características de desenvolvimento. Aqui, o feto ainda está no início da gestação, então ele está com aproximadamente 48 centímetros de gestação, centímetros de comprimento, com 100 dias de gestação, aproximadamente, né? Com 100 dias de gestação, ele está com menos da metade do seu desenvolvimento, uma vez que ele só finaliza a sua formação com aproximadamente 225 dias de gestação. Então, 100 dias é menos do que a metade do desenvolvimento do feto. Então, o que é que a gente deve observar num feto com 100 dias ou menos de 100 dias? Que ele já está completamente formado, né? Então, ele já tem os dedos, né? Ele já tem todos os ossinhos previamente formados, né? Então ele já tem um número, ele já tem a cabeça formada, ele já tem os olhos formados, ele já tem o nariz formado, a boca formada, a cauda formada. Então ele já está totalmente formado. Só que ele não tem características externas ainda completamente formadas. O que é uma característica externa aqui, que mostra que esse feto aqui só de cara não tem? Presença de pelo, né, pessoal? Pelo. Você não vê pelo nesse feto aqui. Então, significa que o pelo ele é uma característica externa que ocorre mais no final da gestação. Então, vamos ver o filminho aqui que vai mostrar. Ele é rapidinho, mas dá para mostrar caracteristicamente a diferenciação que vai ocorrendo ao longo da gestação, ó. Então, tá vendo aqui, ó, ele vai escurecendo a pele primeiro, para dar origem aos folículos pilosos, né? Ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, ó. Aí você, no final da gestação, ó, com 19 gramas mais ou menos de gestação, ó, ele vai escurecendo, ó, com 9,6 centímetros, ó, o pelo já se formando aqui, né? Então, as características fetais já estão bem diferenciadas aqui, ó, né? Então, nesse momento aqui, ó, você já tem a presença dos pelos de cobertura e ele tem, ó, aproximadamente 17,3 centímetros, pesando aproximadamente 410 gramas. Então, ainda nesse estágio aqui, os olhos permanecem fechados. Então, isso é uma característica de desenvolvimento dessa espécie aqui. Então, no final da gestação, ele tem os olhos e ainda as pálpebras fechadas. Observe as unhas aqui, né? Então, as unhas, no final da gestação, elas já estão completamente formadas. Os dedos já estão bem desenvolvidos. Se a gente fizer uma análise do desenvolvimento ósseo desses indivíduos, a gente vai perceber que ele já está bem desenvolvido, né? Uma vez que ele está bem desenvolvido, ele começa a ter capacidade, né, de realizar ações motoras. A sua estrutura músculo-esquelética já está completamente desenvolvida, né? E, a partir daí, você pode monitorar a gestação, né? Então, tudo isso aí é possível ser feito pelo diagnóstico e monitoramento da gestação. Então, o melhor entendimento da gestação em tempo real é feito pelo ultrassom. Então, o diagnóstico e
E a duração da gestação, ela é muito interessante nos primatas em cativeiro, porque você pode monitorar em tempo real o que está acontecendo, observar as características de desenvolvimento embrionário e fetal, né, no indivíduo desde o início da gestação até o final da gestação. E, a partir daí, predizer quando seria a data mais provável da fêmea parir, né? Agora, para diagnosticar a gestação por ultrassom, né, existe algumas dificuldades, né, principalmente nos animais silvestres, né, onde você tem uma grande variedade de espécies, e aí você precisa de uma grande variedade de transdutores para que o equipamento possa realizar o exame de forma mais adequada. Se a gente for ver as aves, né, tem uma quantidade muito maior de espécies também, então as características anatômicas se diferenciam entre as espécies, né, entre as classes, e você tem dificuldade de usar o diagnóstico. Mas para os mamíferos, é uma das técnicas mais utilizadas para monitorar a gestação, né, para entender a gestação. Mas também tem dificuldade, né, para aplicar a técnica nos primatas. Por exemplo, a grande dificuldade de utilizar uma técnica ultrassonográfica num animal silvestre e levando aqui no primata é o risco, né, que você tem ao fazer esse exame. Então, você não consegue fazer um exame de ultrassom, né, se o animal não tiver, dependendo da espécie, óbvio, né, se o animal não tiver anestesiado. Então, imagina você botar o transdutor na barriga de uma fêmea de um gorila gestante, né, ela pode pegar o teu braço e dilacerar o teu braço, né? Então, óbvio que você precisa, em muitas espécies, e na grande maioria delas, anestesiar o animal, conter o animal fisicamente e quimicamente. E o grande problema disso é justamente que a contenção química ela deve ser avaliada, né, para cada indivíduo, porque, principalmente nos primatas, porque eu falei para vocês no início da aula, que quando você contém quimicamente, a característica da placenta da fêmea de primata é de passar essa condição mais rapidamente para o feto em desenvolvimento. Então, se você ceda uma fêmea gestante, fatalmente o embrião e o feto, né, dependendo do estágio de desenvolvimento que esteja realizando esse exame, ele vai também sofrer as consequências do fármaco, né? E muitas vezes isso pode levar à morte embrionária ou à morte fetal, né? E aí o indivíduo morrendo na barriga da mãe, né, no útero, óbvio que a gestação não prossegue, e aí você não consegue monitorar a gestação. Então, grande dificuldade se tem para realizar o monitoramento desses indivíduos é justamente a dificuldade que você tem de monitorar, né, a gestação usando essa técnica de ultrassom. Além disso, você tem o custo, né, dos equipamentos. Então, as características morfológicas dos animais, né, você tem que ter diferentes tipos de transdutores para que eles se adequem para cada espécie, para cada procedimento. Isso eleva muito o custo, né? Então, na veterinária, esse custo hoje até diminuiu um pouco, mas ainda assim é um equipamento muito caro, né? Que nem todos podem ter, nem todas as instituições podem ter. Então, por isso também que a gente tem poucos estudos e conhece muito pouco sobre a gestação nesses indivíduos, uma vez que os equipamentos são caros, né? Então, para adquirir um equipamento desse, você tem um custo elevado e isso acaba, às vezes, inviabilizando, né? E aí poucos estudos têm, diferente com o que acontece na espécie humana, né? Então, a gente consegue monitorar e entender muito bem os eventos fisiológicos na nossa espécie, justamente porque esses equipamentos foram desenvolvidos e hoje, se qualquer hospital de interior, né, na selva amazônica, você consegue monitorar a gestação de uma índia, ainda que não com tanta frequência quanto é nas grandes cidades, né? Mas na nossa espécie se tem muito conhecimento sobre a gestação e as patologias justamente pelo acesso fácil a essa tecnologia, coisa que não é realidade nos primatas. E aí eu me deparei com isso justamente no meu projeto de mestrado, quando eu comecei a querer estudar a gestação,
né, eu tive grandes problemas, uma vez que na gestação desses indivíduos, ó, eu tinha que sedar. Na época que eu comecei o meu mestrado, foi em 2002, os equipamentos, ou seja, 20 anos atrás, né, os equipamentos não tinham uma boa resolução. Para melhorar a resolução, eu tinha que sedar o animal, então está aqui a fêmea sendo sedada, né, jogar soro fisiológico no estômago dela para que ela enchesse a bexiga, né, ela desse vontade de urinar, né, e eu conseguisse visualizar o útero. Aqui é o útero de uma fêmea gestante dessa espécie aqui, do macaco da noite. Ora, como eu tinha que sedar essa fêmea para realizar o exame ultrassonográfico, eu acabei que tinha problemas com o desenvolvimento e o monitoramento da gestação. Então, as fêmeas ficaram prenhas, gestantes, mas eu não consegui monitorar a gestação até o final. Então, esse gráfico aqui, ó, do meu mestrado mostra justamente isso, ó, o volume do útero em relação aos dias de gestação. Então, eu diagnostiquei a gestação com 28 dias nesse indivíduo, porque eu vi o saco gestacional, então aqui está o saco gestacional, aqui está o útero da fêmea pelo ultrassom, né, e aqui tem um embriãozinho, né, se desenvolvendo. Só que como essas fêmeas tinham que ser anestesiadas, né, com frequência, acabou que quando chegou aproximadamente, ó, com 55 dias de gestação, aproximadamente, o volume do útero começou a diminuir. Ora, o que é para acontecer com o volume do útero? O volume do útero representa o quê? O crescimento do útero em centímetros cúbicos. A gente viu nas imagens anteriores, né, que o útero vai crescendo, né, porque dentro dele está se desenvolvendo o indivíduo, né, ou outros indivíduos, no caso de gestação gemelares, né? Então, à medida que esse útero vai crescendo, o volume dele vai aumentando. E o que é para acontecer com o volume? Ele deve diminuir só no momento do parto, né? Porque no momento do parto, o que está dentro dele vai ser eliminado de dentro dele. Então, o que é que acontece com o volume do útero após o parto? Ele regride acentuadamente. Mas durante a gestação, não é para observar um gráfico assim, uma parábola, né? Isso aqui é uma parábola, onde você tem um crescimento e depois de certos dias de gestação, esse volume começa a diminuir. Ó. O volume está aumentando. Quando chegou aqui com 55 dias, o volume começou a diminuir. Estão vendo aqui? Então, isso representa o quê? Nesse momento aqui, que a fêmea abortou, né? Ou houve morte embrionária aqui. Ora, com a morte do embrião, esse volume do útero que era para crescer não cresce mais, ele vai ao contrário, vai diminuindo, né? Então, todas as fêmeas que eu monitorei durante o meu mestrado, eles foram à morte embrionária. Então, aqui mostra bem, ó, o volume do útero aumentado e aqui o volume do útero diminuído. Ó. Olha o tamanho do útero aqui, como está bem menor nessa imagem aqui. Isso tudo aqui é o útero, certo? Então, vejo pela estrutura, é bem semelhante àquela estrutura que eu mostrei para vocês nas imagens anteriores, dele cortado ao meio. Então, aqui ele está com tamanho, aqui ele está com a diminuição de tamanho. Foi justamente quando começou a haver a morte embrionária aqui, ó. Então, a gestação não se prolongou. Né? Por que ela não se prolongou? Ora, porque eu anestesiava os animais, a placenta é do tipo hemocorial, uma placenta hemocorial fazia com que o fármaco que eu dava na mãe passasse para o embrião, esse embrião não resistiu pela estrutura que ele tinha muito precoce, por isso que é muito importante nas fases iniciais da gestação ter muito cuidado, né, com a administração de fármacos, porque a placenta permite, né, a passagem muito fácil, uma vez que é a placenta do tipo hemocorial. Tá? E aí, com a morte embrionária, eu não consegui monitorar a gestação desses indivíduos. E aí eu persisti no meu doutorado, né, com o estudo da gestação. Aí o que é que eu fiz? Olha, já que eu não consegui monitorar a gestação no mestrado, porque eu dava fármacos a ela, agora eu vou tentar fazer monitoramento da gestação sem anestesiar o animal. Então, vocês viram na imagem anterior que ela estava anestesiada, né? A fêmea estava anestesiada, e aqui ela não está anestesiada, né? Está bem acordadinha.
os olhos aqui. Então, para isso, eu tinha que condicionar esse animal ao exame de ultrassom. Para quê? Para que gerasse menos estresse, porque o estresse também é um desencadeador do mecanismo do parto e da morte embrionária, né? Então, a fêmea estressada, ela tem uma probabilidade muito grande também de não levar a gestação até o final. Então, eu tinha que fazer com que esses animais se condicionassem ao exame. Ora, como é que eu posso condicionar uma fêmea ao exame? A melhor maneira de condicionamento é alimentar, né? Deixar esse animal em jejum e fazer com que ela associe o momento do exame ao momento prazeroso, que é o momento de comer. Então, no momento que eu ia fazer o exame, elas eram alimentadas, eu alimentava. Estão vendo? Eu contei para vocês uma história numa aula prática em que eu tinha que colocar as frutinhas bem próximas da boca desses animais, né? E quando eu colocava muito próximo da boca dos animais, eu estava muito sujeito a elas me morderem, né? Então, um pedacinho pequeno de fruta aqui, e muitas vezes eu saía mordido desse exame, né? E depois eu comecei a alongar esse tamanho da fruta e impediu com que eu fosse mordido, porque a dona Rosa, uma técnica lá do Centro de Primatas, me orientou a fazer assim, né? Disse, não, professor, corte a frutinha maior, seu dedo vai ficar mais distante da boca do animal e você tem menos risco de ser mordido, né? E foi o que aconteceu. Então, nesse momento aqui, ó, eu condicionei, passei 7 meses condicionando esses animais a realizar o exame de ultrassom. E aí eu criei um protocolo, né, para isso. Antes os animais eram pegos, né, da pior forma possível, com pulsar aqui, né, e isso gera muito estresse. E aí a gente buscou realizar um protocolo para que o exame fosse o menos estressante possível. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente fazia no meu doutorado. Ó. Então aqui está o ambiente lá do Centro Nacional de Primatas, aqui tem o indivíduo, o tratador, ele vai entrar aqui e aqui está a fêmea que ia ser monitorada, ia ser pego para monitorar a gestação dela. Então, vê que antes de deixar elas prenhas, eu condicionei, passei 7 meses fazendo exame nelas todos os dias, para que elas se habituassem com a contenção e eu não ter que anestesiar esses animais para realizar o exame, né? Então, elas ficaram habituadas ao exame. Então, para isso, a gente teve que criar um protocolo, um condicionamento para realizar o exame. Nesse filmezinho aqui, a gente sintetiza basicamente como é que foi feito isso. Ó. Então, vejam aqui, o tratador está entrando, aqui tem frutas nessas caixinhas, ó, eles já ficam bem atentos aqui, eles sabem que vão se alimentar, estão com fome, né? Passaram a noite sem comer, né? E agora eles vão ser alimentados. Ó. Aí o tratador coloca a frutinha na caixinha, né? E ele já sabe, ó. Aí ele vai lá e pega e vai entrar na caixinha. Ó. Aqui ele já está bem condicionado, ó. Ele só olha, basicamente, ó, já corre e entra aqui na caixinha, né? Ao entrar na caixinha, ele fecha lá, ó, né? Então, veja que ele nem tocou no animal, né? Aí, depois, a gente vinha com uma caixa de transporte, porque vocês viram lá no SEMP que tem distância, né, entre o galpão e o local onde você vai fazer o exame de ultrassom, né? Então, aqui, ó, abria aquela portinha lá do tipo guilhotina, né? E fazia com que o animal entrasse aqui, ó, na caixinha, né? Então, ele entrava na caixinha, né? E aí, ó, não tem estresse, né? Tem o mínimo de estresse possível aqui, porque elas já estavam bem habituadas com esse procedimento. Aí levava, ó, daquele galpão 1 até a clínica, ó, vocês estão reconhecendo o ambiente, né? Que vocês já foram lá. Aqui era a antiga clínica, né? Que está em reforma, vocês não conheceram isso, porque está em reforma. Aqui vem um tratador, as 2 estagiárias, na época que a gente tinha, aí pesava o animal, porque vocês viram que é importante a gente saber o peso, para também relacionar a duração da gestação, e aqui fazia a contenção da fêmea, né? Ó. Aí preparava a fêmea para realizar o exame. Ó. Então, aqui nesse momento, ó, a fêmea que estava sendo contida, ó, aqui esse rapaz aqui é o professor Leandro, que na época ele me ajudava também, né? Eu estou dando frutinha para ele, ó, e aqui ele vai fazer a tricotomia, a retirada do pelo, né? Para que o ultrassom consiga se adaptar. O Leandro está fazendo aqui a tricotomia, né? E a fêmea está comendo aqui, ó, a frutinha, a banana aqui, ó, tá vendo?
Então, a barriguinha já pelada, ó, né? E agora ela vai para o setor de ultrassom. Ó. O equipamento já está aqui ligado previamente, ó. As frutinhas estão bem aqui, né? Então, a fêmea está contida aqui, ó, e já vai dar mais frutinha para ela, né? Então, ela acaba associando isso aqui a uma coisa não tão ruim. Aí o Leandro está aqui, ó, que me ajudou bastante no meu doutorado, ó, né? E ele vai começar o exame de ultrassom, né? Ó, vendo? Então, passa o transdutor aqui, ó, na porção do abdômen dela e observa o útero. Ó. Então, está aqui o útero, né? O endométrio vai aparecer bem aqui, ó, tá vendo? Então, ele, num corte transversal agora, né? Ele estava fazendo um corte longitudinal, agora um corte transversal, e aqui obtém o útero no seu diâmetro transversal, então longitudinal e transversal. E a partir daí você media o volume do útero. Ó. Então, a partir daí você conseguia ver o tamanho do útero, se ele estava crescendo ou não, né? Então, a partir daí, media esse útero. Se ele estivesse crescendo, era um sinal que a gestação estava evoluindo, né? Então, a partir daí, ó, vê que essas 3 medidas, o próprio equipamento já calcula o volume uterino, em torno de 4,2 ml, né? Depois colocava o animal de volta na caixa, ó, de transporte, todo cuidado para não fugir, né? Ó, né? E aí fechava a portinha, levava de volta e liberava no recinto. Então veja que é um procedimento bem menos estressante e o risco desse animal abortar diminuiu acentuadamente, porque além de não dar um anestésico para elas, né, não precisava mais anestesiar esses animais, né, eu também começava a não ter que pegar ela de forma abrupta, né? A gente criou um protocolo justamente para que isso fosse feito da forma mais tranquila possível, associando com a alimentação, né? E a partir daí, ó, a gente produziu um artigo mostrando tudo isso, né? Como é que é possível monitorar a gestação e fazer o exame ginecológico nessa espécie, né? Sem ter que anestesiar, que é muito bom, né, para monitorar a gestação. Aí, depois disso, a gente publicou uns artigos relacionados ao desenvolvimento uterino, né, também, e o ovário, né, monitorando o ovário e o útero pelo ultrassom nessa espécie, né, e aí como é que a gente fazia a avaliação do útero, né, para saber se a fêmea estava gestante? Justamente naquele vídeo mostrando o corte sagital, a gente observa o útero, né, que tem um formatinho de pera, né? Então, está aqui o útero ultrassonograficamente, mostrando o diâmetro dorso-ventral, o diâmetro crânio-caudal, né? Então, a partir dessas 3 medidas no corte, 2 medidas no corte sagital e 1 medida no corte transversal, a gente calculava o volume do útero. Então, você tem aqui o plano, né? Então, plano longitudinal, plano transversal. Bastava mudar o posicionamento do transdutor. Então, a imagem que aparece quando você coloca o transdutor nessa posição é uma imagem desse tipo aqui, ó. Aqui tem a bexiga, né? E aqui está o útero, e essa seta aqui, ó, mostra justamente o endométrio, né? A estrutura endometrial. Aqui no corte transversal, quando você muda, você faz um corte transversal. Então, o útero aparece nesse posicionamento, como se fosse redondinho, você está cortando ele assim e vendo ele de frente, né? Então, aqui o endométrio, ó, e o útero cortado transversalmente. Né? Aí você pode calcular o volume do útero. Né? O volume do útero é calculado automaticamente pelo equipamento a partir dessas 3 distâncias aqui. Ó. Distância 1 é essa aqui, distância 2 é essa aqui, e distância 3 é essa aqui, dividido por 6 vezes π. Essa é a fórmula que calcula o volume do útero. O volume do útero ele vai dizer se o útero está crescendo ou não. Né? Se ele está crescendo, é um sinal que a gestação está acontecendo, porque se implantou um embrião, esse embrião vai formar um saco gestacional, e a partir desse saco gestacional vai havendo crescimento do útero. Ora, o útero crescendo, ele aumenta o seu volume. Né? Então, se a gente for ver, ó, essa imagem aqui, ó, é de um útero não gestante, então, isso aqui é a imagem real, né? E aqui é a imagem no corte ultrassonográfico. Né? Então, daqui, ó, você está vendo que o útero ele está bem aqui nessa posição, o endométrio, que é o que caracteriza isso aqui, ó, a
parede miometrial, então o miométrio é essa porçãozinha aqui, o endométrio é essa porção. Ó. Isso aqui é o endométrio, essa linha que está bem aqui é o endométrio. Né? Então, isso num corte longitudinal, né? Num corte transversal, ele vai aparecer aqui. É como se eu estivesse cortando ele aqui, ó, e vendo ele de frente. Né? E aqui eu vou observar um corte transversal. E aí eu posso calcular o volume uterino. Ó. Se eu tenho essas três distâncias aqui, ó, π, que é a constante, né? 3,1416 vezes 1,95, que é essa distância aqui, vezes 0,68, que é essa distância aqui, né? Essa distância daqui para cá, vezes 0,90, que é essa distância daqui para cá. Então, dividido por 6, dá que o volume do útero está em torno, nessa fêmea aqui, de 0,62 ml ou centímetros cúbicos, a mesma coisa, né? ml ou centímetros cúbicos. Então, vejam que um útero não gestante, nessa espécie, ela tem em torno de 0,62 ml, certo? De volume, ou centímetros cúbicos. Aqui é a mesma coisa para os ovários, né? Para os ovários, você faz a medida da mesma forma que no útero, né? Então, só para mostrar aqui como a gente está falando do útero, né, é interessante que a gente veja que o volume do ovário também é calculado dos dois ovários, tanto direito quanto esquerdo, né, da mesma forma que o volume uterino. Né, tendo as três medidas, a fórmula é a mesma, só que o volume do ovário vai ser bem menor que o volume do útero. Né? Você dá para ver justamente pelo tamanho. Olha o tamanho do útero e olha o tamanho do ovário. Né? Bem menor que o do útero. Então, é importante que esse... Aqui está VU, né? Mas volume, é para ser VO, volume ovariano, vou até corrigir logo aqui. Né? Isso aqui é para ser VO, volume ovariano. Um volume uterino, estou medindo o volume uterino, ovariano. Né? Então, vejam aqui, 0,16 ml ou 0,16 centímetros cúbicos. Então, vejam que o ovário tem um volume menor do que o útero, né? Justamente por causa dessa característica. E aí, a partir daí, a gente pode avaliar a gestação. Entendendo como é que ocorre isso, né? A gente pode avaliar a gestação nessa espécie. E aí, para avaliar a gestação, a gente tem os sinais ultrassonográficos de gestação. Então, quais são os sinais ultrassonográficos? Aqui tem o útero, o espessamento do endométrio, estão vendo aqui essa imagem aqui, o endométrio bem espessado. Então, lembra que quando o endométrio está espessado, é um sinal que o útero está pronto para receber esse indivíduozinho aqui, o embrião. O embrião vai se implantar na mucosa endometrial. Né? E, a partir daí, há uma tendência de aumentar o volume do útero, porque, na verdade, esse endométrio se espessou. Se o endométrio se espessou, o útero como um todo se espessa também. Então, vejam que aqui o volume do útero, calculando agora por essas três distâncias, ele aumentou de 0,63, que estava, né, para 0,89. Então, houve um aumento do volume uterino pelo espessamento do endométrio. Então, isso é um sinal de início de gestação, o aumento do volume uterino. Então, vejam aqui, no útero não gestante, então aqui é a fêmea não gestante, uma semana depois ela ficou gestante. Então, quando ela ficou gestante, o útero aumentou de tamanho. Ao fazer essas medidas aqui, eu vi aqui, antes dela estar gestante, ela tinha 0,62 ml ou centímetros cúbicos. Arredondando isso aqui, né, na imagem anterior, eu vi que o útero pulou de 0,62 para 0,90 ml. Então, houve um aumento do volume do útero, o útero se espessou. Lembro que histologicamente isso acontece, quando isso acontece, ele vai crescendo, o endométrio vai se desenvolvendo e aqui ele está proliferado, tá vendo? Essa proliferação endometrial é justamente isso aqui, que está fazendo no ultrassom com que esse útero aumente do volume. Então, se eu pegar essas distâncias daqui para cá e daqui para cá, transversalmente, eu vou ver que é maior que esse volume, que é maior que esse volume, porque houve um espessamento dessa camada endometrial. Isso é matematicamente possível de ser calculado. Antes de estar gestante, ele tinha 0,62 ml ou centímetros cúbicos.
né, de volume. E depois que ela ficou gestante, ela aumentou de 0,62, a mesma fêmea, para 0,90 ml. Então, a mudança que representa aproximadamente 50% do volume, né? Então, ó, ele aumentou 0,28, né? Basicamente, se eu subtrair 0,62 de 0,90, houve um aumento de 0,28 ml, que é um aumento significativo. Ele quase que duplicou o volume, né? Aumentou 50% o seu volume, do volume inicial, aproximadamente 50%, né, do seu volume inicial. Então, isso é um sinal ultrassonográfico de gestação, que a fêmea está gestante, né? Só que esse sinal é um sinal precoce. Não significa dizer que se a fêmea, o volume do útero aumentou, que a fêmea está gestante. Para que a fêmea esteja efetivamente gestante, é importante que a gente observe, além do espessamento endometrial e do aumento do volume do útero, os sinais evolutivos da gestação, que são aqueles sinais em que a gestação vai evoluindo. Então, o que é que a gente vai ver em seguida? A presença do saco gestacional e do eco embrionário, o embrião já dentro do saco gestacional. Depois a gente tem a medida do comprimento crânio-caudal, né, que é o comprimento do feto ou do embrião já indo em formação. E depois a gente tem a característica da biometria fetal, ou seja, a gente pode observar o crânio crescendo, o desenvolvimento de várias medidas do crânio, como o diâmetro biparietal, o occipito frontal, a circunferência craniana, o diâmetro interno dos olhos, no caso dessa espécie, o tórax, né, o abdômen, os ossos longos, como o fêmur, o húmero, o rádio una, né, o rádio húmero, né, e o tíbia e fíbula, que são diversos órgãos que a gente também pode monitorar. Então, aqui, para a presença do saco gestacional, a gente está vendo aqui, depois que o embrião aumentou o espessamento, a gente vê o saco gestacional. Aqui, essa bolinha preta aqui, escurecida, é o saco gestacional com o embrião aqui dentro. Aqui, é o saco vitelínico. Essa estrutura aqui vai regredir e vai dar origem ao cordão umbilical, né, quando a gestação estiver mais prolongada. Então, aqui é um útero onde você tem um saco gestacional bem desenvolvido, ele está cortado no meio aqui, e a gente pode fazer a medida no ultrassom, né, do diâmetro médio do saco gestacional. Então, o diâmetro médio do saco gestacional corresponde à média dessas três medidas aqui, a altura, a largura e o comprimento, né, do útero nos cortes longitudinal e transversal. A partir daí, você tem o diâmetro médio do saco gestacional. Então, esse saco gestacional ele tem que aumentar o seu diâmetro cada vez que você faz o exame ultrassonográfico, para mostrar que a gestação está evoluindo, está crescendo, o indivíduo está se desenvolvendo. Então, aqui já no indivíduo mais desenvolvido, o saco gestacional, a presença do eco embrionário, o embriãozinho aqui se formando dentro do saco gestacional, e se você não observar, nesse caso aqui, o embrião, né, só ver um saco gestacional, você precisa investigar se realmente o embrião se desenvolveu, porque algumas vezes pode ter a presença do saco gestacional sem a presença do embrião. Então, se você não tem embrião, efetivamente a gestação não se prolonga, né? não se desenvolve efetivamente. Aí aqui já vê o embrião já completamente formado e início do desenvolvimento fetal. Então, a gente pode medir aquele comprimento cabeça-nádega, né? Que é o CRL, né? O comprimento crânio-caudal. Então, à medida que a gente tem isso aqui, você tem um determinado tamanho em centímetro. Esse tamanho em centímetro corresponde a uma determinada fase gestacional, que, como eu falei naqueles gráficos anteriores, né, eles podem ser relacionados com a duração da gestação. Então, esse comprimento aqui indica qual dia da gestação a fêmea está, né? O embrião ou o feto está em desenvolvimento. E aí você também pode fazer as medidas da cabeça do indivíduo. Então, aqui tem a cabeça do feto em desenvolvimento. Nessa espécie, os olhos são bem grandes, né? Bem desenvolvidos, e, portanto, a gente observa aqui
o desenvolvimento dessa estrutura dos olhos, né? Então, aqui estão os dois olhos, o cristalino aqui, e aqui está a cabeça dele. Então, a cabeça você pode medir fazendo 3 medidas básicas, né? Que é o diâmetro occipitofrontal, que é esse diâmetro que vem aqui do osso occipital até o osso frontal aqui, né? Da porção nasal, aqui está o nariz dele. Então, você pode medir isso aqui, a circunferência craniana e o diâmetro biparietal, que é essa distância que tem entre os ossos parietais, né? Por isso que é chamado biparietal, né? Entre um osso parietal e outro osso parietal. Então, essa distância indica o comprimento e a largura da cabeça do indivíduo. Essas medidas aqui também podem ser relacionadas com a fase do desenvolvimento gestacional. Então, um diâmetro de 2,24 centímetros corresponde a tantos dias de gestação. E isso é feito calculando-se a partir de uma análise de regressão, né, que correlaciona esse tamanho aqui com a duração da gestação. Isso é que é o mais difícil de estabelecer em cada espécie, porque você tem durações das gestações variáveis entre as espécies, como a gente observou nos slides anteriores, né? Aí também você pode ver as medidas do comprimento do tórax, as medidas do comprimento abdominal. Então, você pode medir o fetinho aqui, ó, né? Os olhos, a cabeça, né? A boca, aqui o tórax, o coração, o abdômen, né? Então, você pode fazer essas medidas aqui e relacionar isso com o desenvolvimento da gestação também. Você, a partir do momento que você tem essas medidas, você pode relacionar com a fase da duração da gestação, né? Os dias de gestação. Então, aqui é o fígado do feto, ó, o estômago, aqui pelo Doppler, você observando a vascularização, a passagem dos vasos do cordão umbilical para o fígado, né? Que aí o sangue vai chegar depois no coração e ser distribuído. E também você pode fazer o monitoramento da gestação através do desenvolvimento ósseo, dos ossos longos, né? E aí você mede as diáfises dos ossos longos. Com as diáfises, você também pode, essa medida aqui no caso é o fêmur, né? Então aqui a cauda do indivíduo, o fêmur aqui, e a partir do momento que você tem essa medida daqui para cá, você pode relacionar também um dia da gestação, em que dia de gestação esse feto está, né? E avaliar o grau de desenvolvimento dele e predizer quando essa fêmea vai parir. E aí, para isso, ó, você precisa estabelecer critérios, né, de desenvolvimento, de análise. Para isso, você tem fórmulas de regressão, estão aqui expressas. Ó. Nesse caso aqui, é para um gênero macaca, que já está bem estabelecido. Então, o diâmetro biparietal desse indivíduo, ó, com 50 dias de gestação, ele deve medir em torno de 12,4 centímetros. Né? Então, isso significa dizer que, nesse caso aqui, né, esses indivíduos eles vão ter uma relação direta com o desenvolvimento da gestação, a partir de 50 dias até 165 dias de gestação. Né? Então, ó, com 165 dias de gestação, ele já deve ter em torno de 48,3 centímetros. Vejo, portanto, que a cabeça cresce, ó, de 50 dias, de 12,4 para no final da gestação para 48, essa distância daqui para cá. Ó. E aí todas essas medidas podem ser relacionadas à duração da gestação. Né? Aqui, no caso, na biometria do crânio, né, em relação à área da circunferência craniana, e aí tem vários parâmetros, a circunferência abdominal, tórax e abdômen também pode ser relacionado com isso, né? Então, a partir do momento que você tem essas imagens aqui, você pode relacionar o comprimento e desenvolvimento desses indivíduos com a fase da gestação, né? E aí, aqui em relação aos ossos longos, ó, o fêmur é muito utilizado para você medir. Então, mediu o fêmur e observou essa medida aqui, ó, se fosse uma fêmea de macaco rhesus, né, você teria que 1,5 corresponde, 1,7 corresponde a 50 dias de gestação. Aqui o fêmur está dando 1,28, mas isso aqui é num macaco da noite, né, num macaco
se não, no macaco rhesus, essa duração da gestação ela é diferente da duração da gestação dessa espécie aqui. Por isso que é importante a gente relacionar os dias da gestação com a massa corporal do indivíduo. Então, um primata de porte menor, como esse aqui, ó, ele tem uma duração de gestação mais curta do que a duração da gestação de um primata de maior porte. A gente falou isso no início da aula, quando a gente relacionou o tempo de gestação com a atividade metabólica e a massa corporal, né? Então, esse tamanho aqui não corresponde à mesma idade gestacional para outra espécie, né? Portanto, cada espécie, cada gênero precisa construir suas próprias tabelas e curvas de regressão para que funcione. Eu não posso aplicar uma fórmula que foi desenvolvida para um macaco rhesus, né, para um macaco da noite, e vice-versa, né? E também, muito menos, eu posso aplicar o desenvolvimento de uma fórmula que foi desenvolvida por um primata de 1 quilo para um ser humano que tem 65 quilos, né, de massa corporal, em média, né? Então, a taxa metabólica vai fazer com que essas durações de gestações sejam diferenciadas. Por isso que é importante você construir, estabelecer curvas de crescimento, né, gestacional para cada espécie, ou pelo menos para cada gênero de espécie. Porque é difícil você adaptar. Agora, você pode adaptar o desenvolvimento gestacional de animais que têm gestações muito similares, tempo de gestação similar, com massa corporal similar. Aí você pode construir e provavelmente aquelas curvas de regressão vão funcionar para espécies diferentes, tá? E, finalmente, chegando no final da nossa aula aqui, a gente vai falar do parto, tá? Então, uma vez que a gestação se concluiu, todo o feto foi formado, foi desenvolvido, agora a fêmea vai entrar na fase final da gestação, que é quando o feto já está pronto para nascer, né? Sair da fase que a gente chama de pré-natal para a fase pós-natal, né? A fase de nascimento. E, para isso, vocês lembram que na fisiologia existem uns eventos fisiológicos que são característicos e determinam o momento do parto, né? Esse evento fisiológico, ontem a Gessiane falou rapidamente dele, relacionando ele com a estrutura do hormônio que ela comentou com vocês ontem, né? Mas vejam que, para o parto ser desencadeado nos primatas, é necessário um efeito neuroendócrino, né? Então, o estresse provocado no hipotálamo faz com que haja liberação do CRH, o hormônio liberador de corticotrofina, na adenipófise. A adenipófise produz um hormônio chamado ACTH, que age sobre a glândula adrenal, né? Ontem ela falou da glândula adrenal. A glândula adrenal produz o DEAS, né, que ela comentou ontem, mas também produz um outro hormônio que é o cortisol fetal. Esse cortisol é o principal hormônio responsável pelo mecanismo de desencadeamento do parto. Então, uma vez que esse hormônio aumenta a sua produção, ele promove um desligamento placentário, né? Esse desligamento placentário vai fazendo com que haja diminuição da progesterona, né? E também o aumento do estrógeno, né? Então, o estrógeno aumentando, juntamente com o cortisol fetal, cada vez mais essa placenta vai se desligando do útero, né? E aí, cada vez mais, o feto entra em sofrimento, né? Entra em estresse fetal e produz mais cortisol. Então, isso é um efeito de feedback positivo, né? O aumento do cortisol promovendo maior liberação de ACTH para aumentar o cortisol. Então, vejam que, à medida que o parto se aproxima, os níveis de cortisol vão aumentando gradativamente. E esse aumento do cortisol promove outros efeitos hormonais que desencadeiam o parto. A queda da progesterona promove a reativação da musculatura do endométrio, do miométrio, né? Do miométrio que começa a se contrair. E essa contração promove também o desligamento placentário. Então, a placenta agora ela vai tornando-se cada vez menos eficiente, né? E, ao se tornar menos eficiente, o feto tem a necessidade de sair.
de dentro do útero. Se ele não sair, ele vai entrar em sofrimento efetivamente, porque a oxigenação dele vai ficar cada vez mais baixa. E aí o parto é desencadeado, né? Então, no momento do parto, né, existe uma série de movimentos, e aí a fêmea ela é trabalhada naturalmente para que ela consiga parir sozinha, né, sem auxílio de outras fêmeas, ou só com o auxílio dela mesmo. Então, os animais arborícolas, eles assumem essa posição, e ele tem que fazer toda uma ginástica, né, para, ao retirar o feto, que já assumiu a sua posição inicial aqui, né, de saída, né, do útero, então ele coloca a cabeça para fora, né, e aí vai relacionando e saindo do útero para depois ser pegue por esse membro, pela própria mãe, e aí sim ela vai realizar os primeiros cuidados, né, e procedimentos, né? Ela faz aqui, ó, pega o filhote por aqui e começa a lamber, né, a fazer a ruptura do cordão umbilical. Instintivamente ela faz tudo isso sozinha. Então, o mecanismo de parto é bem semelhante entre as espécies, né? Então, tem um mecanismo fisiológico, o aumento do cortisol, promove o desencadeamento da musculatura uterina, começa a contrair, o sofrimento e juntamente com as contrações abdominais e o posicionamento facilitam a extração do feto. Então, aqui ele já saiu. Então, esse é o primeiro evento pós-natal, né? O desligamento placentário e a ruptura do cordão umbilical ativa o pulmão e o feto começa efetivamente a respirar, né? Ao respirar, ele sai da vida no meio líquido, né, que ele estava imerso no líquido amniótico, e agora vai para a vida aérea. E aí, ontem a Gessiane comentou com vocês sobre um trabalho que a gente fez também relacionado às espécies, né, que são aplicadas ao desenvolvimento de modelos, né, experimentais para o estudo da pelve na mulher, né? Então, essa espécie aqui, o Saimiri, é muito utilizado para estudos de prolapso uterino em mulheres que têm vários partos ao longo da sua vida. Então, a mulher que teve muitos partos, esses ligamentos aqui perineais, eles acabam se rompendo, né? E você tem prolapso, né, dos órgãos pélvicos, ou seja, o útero começa a prolapsar pela vagina, né? Portanto, por tantas vezes que essa fêmea, esses órgãos já foram utilizados ao longo da vida. Então, para estudar isso, essa fêmea, essa espécie é muito utilizada, uma vez que ele possui uma cabeça muito desenvolvida, né? Então, o Saimiri, se a gente for ver o tamanho do neonato em relação às outras espécies de primatas, ela é uma fêmea que se distingue das demais, porque o neonato ele representa em torno de 18% do peso da fêmea. Então, o feto desse indivíduo ele nasce muito pesado e com a cabeça bem desenvolvida. Ora, tudo isso é uma sobrecarga muito grande para a fêmea. Então, por isso ela está isolada de várias outras espécies aqui de primatas. Olha aqui, ó. Então, vejam que aqui o tamanho do neonato em todas essas espécies é bem menor do que o tamanho da fêmea, mostrando que nessa espécie, como ele nasce, o filhote nasce com a cabeça bem desenvolvida, ela acaba se distinguindo de várias outras espécies. Por isso que ela é um bom modelo para estudar o prolapso uterino ou o prolapso de órgãos pélvicos na mulher, né? Porque poucos partos nessa espécie podem promover esse prolapso de órgãos pélvicos nesse indivíduo. E aqui, ó, é como se dá o mecanismo do parto nessa espécie especificamente. Como ela tem uma cabeça muito grande, ele tem dificuldade de passar. Então, o feto tem que fazer toda uma ginástica no momento do parto, fazer uma inversão e rotações bem características para que ele possa sair no canal do parto. Ó, vejam que ela mostrou isso ontem, né? A cabeça do Saimiri, a cabeça fetal, ele é muito maior do que a pelve materna. Nessas imagens de radiografia, dá para ver, ó, se aqui a cabeça do feto, do Saimiri, né, em relação ao tamanho da pelve. Ó, essa cabeça aqui tem que passar por essa estrutura que é bem pequena. Se eu medir daqui para cá, é muito menor porque é a medida da cabeça. Isso é que está mostrando aqui, ó.
A cabeça, em amarelo, é muito maior do que a saída da pelve, que é essa estrutura aqui, ó. Então, para isso, o feto tem que fazer uma rotação, uma ginástica, para que ele saia com esse posicionamento, porque aí essa distância daqui para cá é compatível com essa distância daqui para cá, para que ele possa sair. Então, vejam que aqui, ó, é uma imagem dorso-ventral, né, e aqui uma imagem látero-lateral, onde aqui o feto está com o posicionamento da cabeça voltado, o crânio voltado para baixo, e aqui ele não vai passar por aqui. Então, ele tem que mudar o posicionamento dele, ó. Então, ó, ele assume esse posicionamento para que ele possa efetivamente passar pelo canal do parto. E aqui mostrando uma gestação gemelar. Se é difícil passar um, imagina passar dois, né, num parto. Então, essas fêmeas aqui, quando elas têm gestações gemelares, provavelmente ela tem que ser feita cesariana, porque não nasce naturalmente. Porque já é difícil passar um, pelo tamanho da cabeça, imagine passar dois, né? Essa fêmea vai ter uma propensão muito maior de ter um problema durante o parto do que se tem apenas um nascimento, né? Então, veja que ele tem que fazer toda uma ginástica para que ele possa passar. Então, pessoal, com isso, a gente finaliza o que a gente tinha que falar hoje.